Mas então vamos falar de coisa boa agora, não tão boa assim, porque é Nietzsche. E ele geralmente ele é mal interpretado, coitado, como uma pessoa pessimista, mas ele não é, ele é esperançoso até, porque a gente interpreta, né, o niilismo que vem dele, assim, como algo muito negativo. Pessimista, realmente, ele é tipo não é que ele é pessimista, ele é cético, né, só que com esperança. Isso é um niilista, a gente vai falar mais. Então, ele é extremamente mal interpretado, mas é muito boa os livros dele. É tipo ele escreve coisas muito bonitas até. E ele, então, viveu no século XIX, né, ele morreu bem em 1900, e ele teve uma vida, né, trágica, a morte não, e ele morreu louco, né, então, assim, as pessoas dizem que ele era pessimista, mas na verdade ele era muito, muito depressivo. Igual o Schopenhauer também que a gente viu, o Kierkegaard, todos eles eram bem angustiados, né, depressivos. E ele sofreu muito, o Nietzsche, no fim da vida dele, principalmente nessa questão da loucura, não se sabe bem o que que ele tinha, mas ele era uma pessoa meio que muito à frente do tempo dele, sabe. Ele via coisas na época dele, assim, que ele não gostava, e aí ele perdia a fé na humanidade, né, aí vem o niilismo dele. Dizem que o maior surto dele mesmo, quando ele ficou louco realmente, ele estava andando, acho que por Viena, ou era Praga, não lembro a cidade que ele estava, mas ele viu um cara maltratando os cavalos, né, de uma charrete, e aí ele começou a chorar, mandou o cara embora, abraçou os cavalos, e aí ele ficou louco, ficou doido mesmo, nunca mais falou com ninguém, se mudou pra uma montanha, numa cabana e viveu lá para o resto da vida dele. Então assim, ele sofreu bastante, mas ele escrevia coisas que estavam muito à frente do tempo dele, né. Isso é a importância do niilismo, que a gente vai ver mais pra frente. Ele te permite essa crítica das coisas que são muito retrógradas, muito atrasadas. E ele foi muito influenciado pela filosofia grega, pelos pré-socráticos, principalmente, e pelo Schopenhauer, que a gente viu numa das últimas aulas. E sobre os pré-socráticos era principalmente o Heráclito e o Parmênides, que era o Heráclito, aquele cara do rio, né, que as coisas elas estão em constante evolução, e elas se a evolução vem através dos opostos, né. E o Parmênides que falava sobre o ser e o nada, né, o nada ele é algo que não existe, e que ele falava que não existia mudança, né. E aí ele também usava sempre o Nietzsche sempre usava a mitologia grega como metáfora para as ideias que ele tinha, tipo aqui, agora ele usava o Apolo e Parmênides não, era pra ser Dionísio, aqui no título. Ele usa Apolo e Dionísio pra mostrar como que a nossa sociedade ela supervaloriza, né, o racionalismo. Ela prefere a razão ao invés da emoção, porque pra ele Apolo seria como é o deus, né, da lucidez, da organização, da luz, representaria o racionalismo, e já o Dionísio, que seria o deus da festa, da emoção, da embriaguez e desordem, representavam as emoções. E ele meio que não tirou do nada, assim, né. O Nietzsche ele era um historiador, então ele escrevia os livros dele também. Era um historiador da filosofia. Ele escrevia os livros dele fazendo uma análise histórica de como eram as coisas antes e como elas são agora. Então, ele via que tanto o Apolo quanto o Dionísio tinham muita valorização, sabe, eles eram muito fortes, assim. E daí com o tempo ele foi vendo que o Apolo foi se superando, né, o Dionísio, e aí chegou ele faz tipo uma análise, assim, como que isso foi acontecendo. E na Roma antiga também, né, eles pegaram a ideia do Apolo também e começaram a tirar do Dionísio, até que a gente foi evoluindo a um ponto de que
é meio que errado, né, a gente ligar mais para as nossas emoções do que para a razão. E aí, como emoções, ele coloca até festa, né, ele coloca o desejo de se embriagar. Ele fala que, a gente tem que realizar nossos desejos também, não é só ficar ali na razão e ser uma pessoa lúcida e organizada. Tanto é que ele era considerado louco, né, literalmente. E aí, então, pra ele a gente se tornou muito mais Apolo do que Dionísio, e a gente tinha que ter um equilíbrio disso, né, a gente devia realizar nossas vontades, mas também ser lúcido. O vestibular ele geralmente não cobra, né, como que em detalhes, como que foi essa desenvolvimento, né, que o Nietzsche traz nos livros, de como a gente abandonou o Dionísio. Ele só cobra que é importante a gente ter esse equilíbrio, né. Nada novo até aqui, né, vários filósofos já falavam isso, só que ele trouxe uma análise histórica. E aí, como eu falei, ele é muito mal interpretado, porque ele geralmente é considerado um anticristo, porque ele tem um livro com esse título, mas ele não é um anticristo, nem um ateu, nem pessimista. E aí, como eu falei, ele viveu, né, a maior parte da vida dele com depressão e morreu louco, mas um niilismo não é necessariamente pessimista. Na verdade, é uma posição muito bonita, né, de esperança. E sobre o Anticristo, que é esse livro que eu falei, ele é uma obra, né, que critica, de novo, vários filósofos já trouxeram isso, mas ele critica a Igreja Católica, e não Cristo em si. Então ele não era um anticristo, ele só fazia críticas à Igreja. E aí, segundo Nietzsche, que é um nome bem difícil de escrever, a Igreja, ela era responsável pela valorização da razão ao invés da emoção. Então, nessa linha histórica que ele trazia, ele colocava que chegava num momento que a Igreja Católica, ela valorizava muito mais o Apolo, né, do que o Dionísio, porque para ela, muitas vezes a gente responder às nossas emoções e instintos é um pecado, e é al algo que ela pune, né. E aí ele coloca, inclusive, que o catolicismo é uma religião muito punitiva, e que ela deseja acabar com o pecado, né, mas ela não pode acabar com o pecado, porque ela sobrevive através do pecado, né, porque se não existissem pecadores, ela não teria força. E ele fala de outras religiões também no Anticristo, porque ele mostra como que em lugares que não possuíam uma religião católica se desenvolveram. Por exemplo, no Oriente, lá, como tinha o hinduísmo e o budismo muito forte, eles não tinham essa valorização da razão em detrimento da emoção. Para eles tinha um equilíbrio ou muitas vezes a emoção era superior. E para ele, para o Nietzsche, o que destruía a humanidade é essa busca pela perfeição que vem da moral cristã, né, de que a gente não pode errar, de que o ser humano tem que sempre agir corretamente. E aí, ele fala que a gente tem que lutar contra os dogmas, né, o niilismo é um pouco disso, é você lutar contra dogmas. Vou falar sobre o niilismo especificamente depois. E como eu falei, ele não era pessimista, né, o niilismo, mas ele via a humanidade como uma decadência, porém com esperanças de melhora. Então, para melhorar, as pessoas elas deveriam se tornar críticas e sempre lutando contra os dogmas, principalmente os religiosos. Aí tem aquela famosa frase dele, que acho que muitas pessoas já ouviram aí, que é "Deus está morto". Aí é o auge da desinterpretação, né, a interpretação errada sobre Nietzsche. Aí os crentes fica louco, acha que ele é realmente um anticristo que queria matar Deus, mas o que ele tá falando é que, na verdade, aquele Deus que tá na Bíblia, que tá na origem de tudo, que era puro e belo, a gente matou ele, né, porque a gente trocou ele por um Deus que, na verdade, é uma ferramenta de controle social e não mais aquele Deus que era colocado nos livros sagrados. Então, com algo que seria contra a própria vontade de Deus, né.
A gente transformou ele realmente num controle social ali, numa ferramenta de manipulação, e não mais numa figura que deve ser adorada. E tudo isso por meio de dogmas também, né, o que ele era bem contra. Então, Nietzsche ele não era contra a religião, né, ele era contra você seguir dogmas que são impostos sem você pensar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Beleza. Agora sobre o niilismo, né, que é a parte mais importante, que provavelmente é o que cai nos vestibulares também. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, sobre niilismo, mas o niilismo ele não veio, né, assim, originou com Nietzsche, ele é anterior a ele. E a gente entende ele geralmente como alguém pessimista, né, que é tipo assim, geralmente tem aquele clássico exemplo, né: "Ah, eu não vou fazer isso porque todo mundo vai morrer algum dia". As pessoas falam tipo: "Ah, essa pessoa é niilista", né. Ou ela não tem esperança, ou ela acha a sociedade decadente. E realmente, né, no niilismo, no caso do Nietzsche, ele falava que a cultura ocidental ela era decadente. E ele gostava tanto, né, dos pré-socráticos, dos filósofos da natureza que a gente viu, tipo Heráclito e Parmênides, que quando chegava em Sócrates, ele já falava que começava aí uma certa decadência, né, da cultura ocidental. Isso referente à cultura ocidental mesmo, porque no Oriente seria completamente diferente. Mas ele falava que tinha o livro O Banquete, do Platão, e lá tinha umas cenas que eles descreviam que os filósofos não poderiam beber, porque isso iria alterar a razão deles, né. Só o Sócrates poderia beber, porque a razão dele era inabalável. E aí o Nietzsche pegava isso e falava que aí começou a decadência, né, que a gente começou a valorizar muito a razão, principalmente na filosofia, né, então para ele era um erro esse lado que a gente foi. Enquanto isso, os filósofos pré-socráticos, né, os da natureza, eles queriam mais não se importavam com essa questão de conhecimento, de razão, de empirismo que a gente viu tanto nessas aulas. Para eles era realmente estudar o mundo, sabe. E aí ele falava que isso era o mais correto, né, porque senão a gente perdendo a nossa essência humana. Conseguindo ouvir? Apareceu aqui que travou. Alô? Ah, beleza. Tá. Então, assim, o niilismo geralmente são vistos de 2 formas, né, o passivo e o ativo. O passivo é aquela pessoa que sabe, que a sociedade é decadente, mas ela não faz nada. O ativo é aquele lá que sabe que ela é decadente, mas ele quer construir algo novo, e esse era o caso do Nietzsche. Então, para ele, né, existia uma espécie de martelo, né, uma metáfora que ele usava, que seria uma ferramenta para a gente destruir as coisas para depois construir algo melhor. Então, esse é o niilismo dele, sabe. Por isso que não era algo pessimista e sim esperançoso, porque ele queria destruir o que era ruim, o que era decadente para construir algo melhor em cima. Mas aí isso só seria possível por aquelas pessoas que conseguem perceber a decadência, né. A decadência ele não explicita qual que é a decadência, né, ele não mostra de maneira específica, mas no caso aqui que a gente viu seriam os dogmas das igrejas, ou então a valorização da razão. Então o niilismo dele era muito ativo, né, de querer destruir as coisas para construir algo melhor. Fica bem superficial falando assim, mas os livros dele, apesar de ser bem difícil, é muito bonito, tudo isso que ele fala. E aí
essas pessoas que são capazes de perceber a decadência, ele chamava de super-homem, né. Tem aquele livro famoso dele, que acho que é o mais famoso, chama Assim Falou Zaratustra. Zaratustra era um se não me engano, ele era um filósofo também, acho que árabe, ou perto da Grécia Antiga, não sei falar. Mas é um romance esse livro do Nietzsche. É um romance com umas ideias que ele joga lá. E aí nela surge o super-homem, que ele fala que é alguém que consegue compreender a humanidade e consegue avaliar o que que é preciso mudar e avançar. E aí os pontos essenciais, né, para um super-homem seriam o ceticismo e uma visão crítica sobre a sociedade. Então muitas coisas eram ultrapassadas e necessitavam de reformas, mas poucos eram capazes de perceber. E o Nietzsche ele era muito capaz, né, de perceber, tanto é que eu falei que ele era muito à frente da época dele, porque, assim, ele já fazia altas críticas a coisas que a gente pensa hoje, sabe. Por exemplo, o maltrato dos animais no episódio lá do cavalo que eu falei. Ele falava sobre feminismo também, e assim, eram coisas que para as pessoas eram normal, sabe. Tipo assim, o Nietzsche defender o feminismo era um negócio absurdo na época. Mas pra ele era algo normal e para as pessoas não, sabe. Então ele era muito à frente da época dele. Então o niilista, geralmente, no caso do Nietzsche, nesse contexto, ele é uma pessoa muito à frente do tempo, porque ele percebe o que que tá de errado ali, e ele pratica coisas pra mudar, né. Atualmente a gente vê o niilista realmente como algo pessimista, mas tantos movimentos que surgem, tipo veganismo, feminismo, movimentos ecológicos, sustentáveis, são frutos de um niilismo também. Ele tem muito essa posição de você se revoltar, sabe, contra grandes empresas, grandes indústrias, não só os dogmas das igrejas, mas dogmas sociais mesmo. Ou realmente grandes instituições, tipo empresas, governos. Então, é isso o niilismo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? É bem simples, né. Então, bora para o exercício? Cai bastante na Unesp, Nietzsche. Eu acho que é o que mais cai. Primeiro tem um aqui do Enem. Espera aí. E ele fala: "O texto exprime uma construção alegórica que traduz um entendimento da doutrina nihilista". Tá. Daria pra fazer sem ler o texto, né, esse aí. Que ele tá falando sobre o que que é o niilismo, mas vamos ler o texto rapidinho. É do Assim Falou Zaratustra. "Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se de suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amarelou-se nos campos, amareleceu-nos os campos, na verdade, e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas virariam pó, voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Então, o texto ele traz, né, um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que ele reforça a liberdade do cidadão, ou ele desvela os valores do cotidiano. Desvelar é mostrar, né? Ou ele exorta as relações de produção, ou ele destaca a decadência da cultura, ou ele amplifica o sentimento de ansiedade. Qual vocês acham que é? Uhum. É isso aí, a letra D. Ele
Ah, não tem nem muito o que falar, né, o niilismo é isso, ele é aquela pessoa que sabe o que é decadente da cultura. Atualmente a gente tem um outro termo, né, pra niilista, principalmente na filosofia, que é contemporâneo. Alguém contemporâneo não é, tipo, alguém que vive na mesma época nossa, mas é alguém que sabe o ponto crítico da nossa cultura atual, sabe. Geralmente o contemporâneo, ele é visto como niilista também. A letra B pode ser também, né, ela fica meio eu fiquei meio em dúvida nela, que ele mostra, né, os valores do cotidiano, realmente o niilismo faz isso, mas ele muito mais destaca a decadência, né. Porque o que tá bom não precisa mudar, né. Apesar disso, ele também amplifica o sentimento de ansiedade, não vou mentir. Então, agora, a Unesp, essa aqui é bem recente, da 2021, foi específica da prova de exatas e humanas, de ciências humanas, e ela é meio confuso nessas datas de 2021, 2020, isso aí é referente ao ano passado, eu acho. Acho que é sempre referente ao ano que a gente vai entrar na faculdade, né. Mas aí ele fala, né, no texto Nietzsche propõe uma formação do filósofo, que a formação do filósofo deve tá, então o texto. Pode acontecer que, para a educação do verdadeiro filósofo, seja preciso que ele percorra todas as gradações nas quais os trabalhadores da filosofia estão instalados e devem permanecer firmes. Ele deve ter sido crítico, cético, dogmático e histórico, e, ademais, poeta, viajante, moralista e vidente e espírito livre. Tudo, enfim, para poder percorrer o círculo dos valores humanos, dos sentimentos de valor e poder lançar um olhar de múltiplos olhos e múltiplas consciências, da mais sublime altitude aos abismos, dos baixios para o alto. Mas tudo isso é apenas uma condição preliminar da sua incumbência. Seu destino exige outra coisa, a criação de valores. Então, nesse texto, Nietzsche ele propõe que a formação do filósofo deve assegurar e manter os poderes políticos do governante, conhecer e extrapolar as práticas da vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade, privilegiar e fortalecer o papel da religião nas atitudes críticas perante a vida e os humanos, restringir-se ao terreno da reflexão na busca por uma verdade absoluta, ou retomar a origem una e indivisível dos humanos, na busca da sua liberdade de natureza. E qual que vocês acham que é? Essa aqui é mais difícil, né? Eu acho. E uma coisa também, o Nietzsche ele era bem contra a isso aqui, a verdade absoluta. Essa aqui eu fiquei em dúvida também, entre a B e a E. Peraí que tá travado aqui. Então, essa aqui, se eu não me engano, era a B, porque sobre o niilista, né? Vamos pegar o que ele falava do niilismo. O niilista é aquela pessoa contemporânea, né? Que ela conhece a, o, os pontos críticos, né? Da sua cultura.
da sua sociedade. E aí ele falava, né, que tinha o super-homem, e o super-homem ele compreendia a vida, né, a vida humana. Então eu acho que a B descreve mais a ideia do Nietzsche em relação ao super-homem, que era justamente, né, conhecer e extrapolar as práticas da vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade. E extrapolar realmente quer dizer, né, ir além, vai além. E é isso que o niilista deve fazer, né, ele deve ser ativo, né, ele deve destruir para depois construir. Então ele deve pensar em práticas novas, ele deve pensar em leis novas, dogmas novos. Na verdade, dogmas nenhum, né. Então, essa é a mais próxima do tanto do niilismo quanto do super-homem. A letra E, retomar a origem una e indivisível dos humanos na busca de liberdade da sua liberdade de natureza. Essa aqui eu fiquei em dúvida também, o que que seria. Quando ele fala origem una e indivisível, ele tá falando do Parmênides, que a gente viu nos pré-socráticos e o Nietzsche gostava bastante. E eu acho que, na verdade, você saber isso só torna mais confusa a questão, porque você fica ainda mais na dúvida, sabe. Mas eu acho que tem uma parte aqui do texto que ele fala mais sobre a B. Acho que aqui, olha, eh, que ele fala que deve ser viajante, moralista, vidente e espírito livre. Vidente, ele quer dizer realmente isso, né, você enxergar além, você extrapolar, né. Daí ele fala: "Tudo, enfim, para poder percorrer o círculo dos valores humanos", aí ele retoma aqui de novo, dos valores humanos, né, ou das práticas de vida, dos sentimentos de valor e poder lançar um olhar de múltiplos olhos e múltiplas consciências. Então, eu acho que essa questão de extrapolar, né, é muito isso, de poder lançar um olhar de múltiplos olhos e múltiplas consciências, é ir além do que uma pessoa, entre aspas, "normal" iria, né. Essa aqui é bem difícil, e foi bem recente essa. Ah, e tem mais uma também. Podemos passar? Beleza. Essa aqui também é da Unesp, e ele fala, né, que nesse excerto, ou excerto, não sei como fala, o Nietzsche tá. A convicção é a crença de estar na posse da verdade absoluta, e ele era contra a verdade absoluta, né. Essa crença pressupõe que há verdades absolutas, que foram encontrados métodos perfeitos para chegar a elas, e que todo aquele que tem convicções se serve desses métodos perfeitos. Esses três pressupostos demonstram que o homem das convicções está na idade da inocência, e é uma criança, por mais adulto que o seja, né. Mais fácil falar assim do que está escrito ali. Mas milênios viveram nesses pressupostos infantis, e deles jorraram as mais poderosas fontes de força da humanidade. Se, entretanto, todos aqueles que faziam uma ideia tão alta de sua convicção houvessem dedicado apenas metade de sua força para investigar por que caminho haviam chegado a ela, que aspecto pacífico teria a história da humanidade? Então aqui o Nietzsche ele defende o inatismo metafísico contra as teses empiristas sobre o conhecimento, ou ele valoriza a posse da verdade absoluta como meio para a realização da paz. Letra C. Defende a fé religiosa como alicerce para o pensamento crítico, ou ele identifica a maturidade intelectual com a capacidade de conhecer a verdade absoluta, ou ele valoriza uma postura crítica de autorreflexão em oposição ao dogmatismo. É, essa aí, a alternativa correta, a gente falou muito sobre essas palavras, né? Então, é a letra E. Tem nem o que falar, né? Oposição ao dogmatismo e crítica.
A letra A, quando ele fala inatismo metafísico contra as teses empiristas sobre o conhecimento, não sei bem o que ele quer dizer, mas inatismo é geralmente a pessoa nasce, né, com aquilo. Acho que é meio que uma ideia de racionalismo, sabe? A pessoa nasce com a razão e com as ideias prontas, ao invés de ela obter, que seria no empirismo, né? Mas o Nietzsche não era nem racionalista nem empirista. Então A não faz sentido. Ele odeia a verdade absoluta, então a B não faz o menor sentido. Ele tem um livro chamado Anticristo, então ele não vai defender que a fé religiosa é um alicerce para críticas. E a letra D, de novo, ele fala de verdade absoluta, então só pode ser a letra E. É isso aí, gente. Isso foi Nietzsche. Foi de uma maneira bem leve, porque Nietzsche geralmente é um filósofo muito denso, muita coisa para falar. Mas o que o vestibular pede geralmente é essa parte de niilismo e oposição aos dogmas, né? Então a gente só dá mais o que pede, né? Não faz sentido a gente se estender muito aqui. Alguém tem alguma dúvida?